Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, seja bem-vindo ao Ryan Reage, o quadro onde eu reajo os meus canais favoritos da internet. Canais estes que eu assisto no meu tempo livre, no meu tempo pessoa física. E antes da gente entrar nesse vídeo, eu peço para você dar o like e se inscrever nesse canal. Estamos cada vez mais perto da marca de 400 mil inscritos. Está difícil de chegar, mas eu conto com você. Se inscrever aqui, dá o like. E hoje vamos para Luiz Felipe manda real sobre o caos econômico na Europa, no podcast do grande Ricardo Ventura. Lembrando que Luiz Felipe, ele é o descendente direto de Dom Pedro II, Dom Pedro I, a gente chama ele de príncipe, e ele foi deputado aí na direita. Vamos ver o que este camarada tem a falar. Lembro, saindo do Brasil nos anos 90, aí tinha um momento de hiperinflação, né? Sim. E a minha família falava, não, puxa, Felipe, fica aí, não volta, porque tá, olha, tá aqui 92, 93, lembrando que o plano real foi 94. Era 110% de overnight. Então, 3% ao dia, né? E eu me lembro, não, fica aí, faz aí. Fiquei mesmo, os anos 90 praticamente fiquei todo fora do Brasil, e até o início do século XXI, mas sempre com a vontade de voltar. E o Brasil passando por esse... Uma coisa interessante, sempre quando tem hiperinflação no Brasil, a elite manda seus filhos para fora. Hiperinflação é sinal de, opa, sou rico, meu dinheiro está aumentando no Brasil, mas eu quero meu filho fora, porque hiperinflação gera crescimento econômico bem baixo e isso gera perigo nas ruas, sequestros e os caralho a quatro. A família do príncipe dizendo, fica por aí, mesmo com aquele dinheiro todo aí da família real, é um sinal disso daí. É mais um fica por aí por segurança do que um fica por aí por economia. Por esses ajustes, né, e tal, plano real, e depois ainda teve alguma crise aí no final dos anos 90, crise cambial, crise dos mercados emergentes, crise da bolha da internet, né, que faliu aí no início, 2000, ano 2000. Nasdaq, tudo mais. Depois veio os irmãos alemães lá, não é? Os Lehman Brothers. Lehman Brothers, exatamente, 2000. Sempre foi vendo umas coisas malucas. Exato. Mas ali, até o final dos anos 90, a perspectiva para você era um jovem universitário, formado, querendo ter uma carreira executiva, o Brasil era a pior opção possível. Né? Você tinha que buscar fora. O Brasil começa a ser interesse depois da estabilização financeira, a moeda começa a ter mais ter aquele plano tripartite lá da questão de conter a inflação, um plano fiscal. Cara, se você pegar aí as pessoas que nasceram ali entre 1975 e 75 e 85, eles se deram muito bem profissionalmente. Por quê? Vamos lá. A pessoa de 75, ela tinha 25 anos em 2000. Se você parar para olhar, 25 anos em 2000 é uma boa idade, porque o Brasil começou a explodir em 2022. E ele estava ali bem posicionado numa empresa, num banco, e o Brasil fez assim, de 2002 para 2012. Então, o cara que tinha 25 anos ali, dos 25 por 35, que é a hora certa de você, colocar as fundações na sua carreira, essa pessoa se deu bem. Contido, uma projeção também, uma banda de operação do câmbio. Então, você estabilizou a moeda, metas de inflação, tem metas de inflação. Então, o que acontece? Com isso, de repente o Brasil começa, quem sabe aqui pode crescer, quem sabe aqui pode se ter uma série de oportunidades, investimento e tudo mais. Então, foi com essa pacificação que talvez o Brasil tenha dado uma acelerada grande no seu desenvolvimento econômico, mas não demorou muito a parte política vir interferir de novo, né, com esses planos aí socialistas e populistas que veio. Hoje, eu vejo o seguinte, tem muita gente que não teve... Cara, a década boa do Brasil foi 2002 a 2012. Ponto final. Que não viu que lá fora do Brasil, eu trabalhei na Europa e nos Estados Unidos. E por incrível que pareça, era a década do Lula. Mas não tem a ver com Lula não, rapaz. Já tem a ver com macro, tem a ver com China, com commodities. Mas, se você pegar a história do Brasil nos últimos 40, 50 anos, a década boa foi aquela ali. Quem estava bem posicionado num bom cargo durante aqueles 10 anos ali se deram muito bem. Eu, entre aspas, cheguei atrasado na festa. Graças a Deus eu cheguei atrasado, porque se eu fosse um pouco mais novo e tivesse entrado no mercado financeiro não como júnior, mas na época boa eu tivesse sênior com bônus alto, eu talvez não seria quem eu sou hoje.
de internet. Os caras, talvez seria apenas um banqueiro frustrado de private equity ou de fundo de investimento. Que todo mundo ali é frustrado, é impressionante. Profissão de merda. A vida não é tão fácil quanto eles imaginam. A sua progressão de carreira, sobretudo na Europa, ela é muito difícil. Nos Estados Unidos é muito mais fácil. Na Europa ela é... Cara, crescer em carreira na Europa é muito difícil mesmo. Tipo, você não é promovido. Especialmente se você é estrangeiro e fala a língua local como segunda língua, terceira língua. É muito difícil. Muito mais difícil, porque a Europa é compartimentalizada pelas línguas que você sabe falar. Você fala alemão, fala francês, fala espanhol, inglês. Você não gravita normalmente ali. A Europa não está unificada em termos culturais, linguísticos e até mesmo econômicos. Então, dependendo da língua que você fala, que você domina, você vai estar setorizado. E você vai estar setorizado e teu nível de oportunidade é limitado baseado nisso. Você não tem oportunidade. Se você só falar inglês na Europa, você está roubado. Você não tem essa abertura toda, não. Então você tem que falar multilínguas. E mesmo assim, as regras europeias, e em dominar geral, profundamente essas línguas. Mais do que até as Américas. Então a Europa tem regulamentação de muita coisa. E aí tem a União Europeia que resolveu criar que... E, cara, ninguém fica rico na Europa, cara. Os ricos da Europa são ricos de centenas de anos atrás. A Europa é um continente, a União Europeia é a União Soviética. União Europeia é a União Soviética. É comunismo, socialismo. É uma sociedade igualitária com meia dúzia de oligarca. Se você parar para pensar, capitalismo existe na Rússia, nos Estados Unidos e na China. Mas na Europa não é capitalista, não. Aí voltou o socialismo regional de uma maneira muito contundente, né? Você acha que a Europa hoje está impagável? Está completamente falida. Falida. Não tem proposta. Assumiu tanta, como você falou, tanta coisa social que agora, tipo, cara, não dá para aguentar isso aqui. A Europa está passando por um problema, falando grosso modo aqui, mas ela está passando por um problema cultural, ela não sabe mais qual é a cultura europeia, tem um processo de descristianização fortíssimo, muito acelerado, está passando por um processo de depopulação, sim, né, depopulando... Opa, existe depopulação, mas nos países que estão crescendo só nasce filho de imigrante. Então o que ele está falando ali é um pouquinho eugênico. Mas é isso aí, descristianização, em outras palavras dizendo, tem muito imigrante e só nasce filho de muçulmano, filho de africano. Dizem que isso é um plano dos judeus para dominar o mundo. Dizem. Eu acho que é meio balela, mas dizem isso aí. Vários países, sobretudo do leste europeu, alguns até centrais, como a Itália, a Alemanha, tem esse problema de depopulação, problema de migração que eles ainda não conteram 100%, e de fato gera toda sorte de abalo nas instituições representativas e também de entrega de serviço público. Muito difícil, a questão explode a insegurança, e está explodindo esses benefícios sociais que eles expandiram para todo mundo, sobretudo dando alguma prioridade, privilégio aí para os imigrantes. Então isso gera toda sorte de impacto estrutural no Estado social que eles criaram lá. E aí você vê a parte que eu diria que é uma das principais, que é a parte de defesa. A Europa tem, a exceção talvez da França, que tem uma política de defesa mais independente. Os outros países são completamente independentes. Depende dos Estados Unidos. E não tem tanto gasto assim com defesa. E o que acontece? Então você não tem as proteções que são naturais de um país que é soberano. E fica na dependência de uma proteção da OTAN que está muito distante da sua missão de proteger lá o... Não é a OTAN não, é Estados Unidos sozinho. Eles não estão nem aí. A OTAN tem uma agenda de defender a Europa e os interesses norte-americanos na Europa. Então é uma visão mais expandida. Mas e a questão individual ali de cada um desses países? Não vejo muita força aí. Então isso acaba também gerando uma desconfiança que o país é inseguro, e que não precisa se gastar com segurança, não precisa se gastar com o armamento da Europa, e o serviço militar acaba tendo um impacto também social menor. Né? Quando você tem uma força armada ativa, operante, na defesa dos seus interesses nacionais, você tem um impacto não só de soberania, mas você tem um impacto social também. Né? A população, as mães que enviam seus filhos para o serviço militar, elas têm uma entrega ali muito grande. As famílias que têm pessoas no serviço militar têm uma entrega. E se esse serviço militar é um serviço ativo, você vai estar criando mini-heróis ali. Sim, você tem uma troca ali. Você tem uma troca que é importante para o contexto social, na formação de uma... Social e nacional, social, né? e nacional. O nacionalismo ali, de falar, e aí como você falou, é a identidade. É a identidade. Tá se perdendo total, né? E a força militar, ela ainda tem essa missão, por menor que seja a sua atividade de força militar, mas que ela seja, que seja uma força militar extra
territorial, ou seja, da tua fronteira para fora, né, impedindo o narcotráfico, impedindo contrabando, impedindo a imigração ilegal, impedindo tudo aquilo que afeta o contexto nacional, se ela tiver essa missão, é uma missão positiva, uma missão heróica, uma missão tradicional. Né? O que vemos no Brasil até? A gente não vê essas missões externas, só vê coisa interna, virou uma força interna. E mesmo assim, que não quer se envolver em nada que é interno. Né? Tem narcotráfico, tem contrabando, tem toda sorte de tráfico que você possa imaginar. E as forças militares não queremos se envolver, isso é problema da polícia. Você acaba de... Bom, essas aí foram as palavras aí do nosso príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Quero saber o que você achou aí das palavras levemente eugênicas do nosso príncipe. E pedir para você, como sempre, dar o like, se inscrever nesse canal e me recomendar alguns outros canais aí para eu reagir, tá? O pessoal tá reclamando que eu tô reagindo sempre aos mesmos canais. Esse aí foi um novo do Ventura, mas é isso. Tamo junto e é só o começo.